Boa noite, a paz do Senhor, povo amado. Eu estou aqui com uma nova de Deus para você nessa noite. Que hoje, essa noite é a noite de salvação, noite de bênção, noite de restauração. E eu estou aqui, queridos e queridas, para compartilhar com você uma palavra. E eu tenho uma palavra para você hoje. Eu quero o que o Senhor colocara no meu coração, o meu Senhor Jesus Cristo colocara no meu coração, era para me passar para você que quer aprender a evangelizar, que quer aprender a ganhar vidas para Jesus. Amém? Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, lhe ensinar aquilo que eu aprendi sobre você abordar uma pessoa. Quando você chegar no meio de pessoas e que você for começar ali um diálogo no meio daquelas pessoas que você vai estar conversando com elas, você sauda elas. De dia ou de noite, saude elas ali, fale com elas e comece a ouvir. Apresente-se a elas, pergunte o nome delas e comece a ouvir. Olha, vai ter tanto assunto. Mas se a pessoa for tímida, muito tímida, porque tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que elas não conseguem conversar assim abertamente com você, ela fica logo ali paradinha, meio envergonhada, e você começa a conversar com ela. Mas para isso, primeiro, antes de você sair de casa, logicamente que você já tem orado, que você já tem apresentado a Deus aquelas vidas a qual o Senhor vai colocar na sua presença, você vai colocar na presença, Deus vai colocar na sua presença essas pessoas no seu caminho. Então, o que eu quero dizer para você é que você vai orar a Deus e Deus vai lhe dar a palavra. Aí você vai evangelizar elas. E você vai ouvir o que essas pessoas têm para dizer. E o que eu quero dizer para você, queridos e queridas, é que as pessoas elas têm a necessidade de conversar. Elas têm a necessidade de falar aquilo que elas estão passando, que elas estão sentindo. E você é um psicólogo, nem que seja por alguns minutos, com aquela pessoa. Você vai ser o psicólogo que essas pessoas estão precisando para ouvir os seus problemas, para ouvir as suas dificuldades. E você vai ouvir. E se você não tiver uma palavra para dizer para elas, o que você vai fazer é ficar orando. Mas prontamente você já começa a interceder a Deus, para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, lhe dê uma palavra. E com certeza a palavra que o Senhor lhe der, essa palavra vai entrar no coração dessa pessoa e vai fazer a diferença. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem vai fazer prosperar é Deus. E quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então você não vai sair frustrado se você chegar lá com todo aquele gás, aquela vontade de pregar, falar do amor de Cristo e ali começar a falar. E no momento que você perguntar, você quer aceitar Jesus como Salvador? E a pessoa disser, não, agora não, eu ainda vou me preparar. Não saia frustrado, porque a palavra foi lançada ao coração daquela vida que está precisando. É isso que o Senhor me fez eu entender. Então, o que eu quero dizer para você, você vai ouvir muitas coisas. Vão falar de enfermidade, vão falar de doença, vão falar de morte, vão falar de tanta coisa. Você sabia que eu gosto de evangelizar idoso? Eu gosto de evangelizar idoso. Sabe por quê? Porque idoso tem tanta coisa para passar, para falar, aquilo que já passou. Eu gosto de evangelizar criança também. E
E quando a gente gosta de falar do amor de Cristo para pessoas, a gente está ali pronto para ouvir elas. Vamos ser o psicólogo delas por alguns momentos e elas vão falar, vão se abrir. Eu faço amizade com pessoas que não são crentes ainda, pessoas que não aceitaram a Cristo ainda. Mas aí eu faço amizade com essas pessoas e eu tenho a oportunidade de ir na casa dessas pessoas todas as vezes que eu for evangelizar. Elas me chamam, irmã, vem aqui na minha casa, irmã, vem aqui orar na minha família, irmã, vem aqui orar por mim. E aí eu tô lá. Eu conheço uma família que eles não são crentes ainda, mas Deus tem um propósito na vida daquela senhora. E eu tô, sempre que eu posso, eu estou andando por lá. E ela tem um carinho tão especial por mim, que quando eu chego lá, eu começo a brincar com elas, fico falando e elas ali se abrem e começam a conversar. Então isso está trazendo um diálogo entre nós, entre eu e a família dela. Então eu chego na casa dela, estou evangelizando ali por perto. Às vezes o neto dela me chama e diz, ei irmã, minha avó está ali esperando. E eu vou até lá. Então, aquilo dali já tornou, eu me tornei conhecida delas e elas conhecida minha. E eu tô sempre lá, e vou na casa dela, oro. E falo sempre de Jesus para elas. Mas aí, o que Deus quer que a gente faça é isso. É interagir com as pessoas. Agora eu tenho algo que eu quero dizer para você. Você que ainda não sabe como chegar na casa de uma pessoa, você vai chegar na casa de uma pessoa que não é crente e tá lá muitas imagens, tá lá muitos os santos delas, tá lá aquele povo lá, aquelas imagenzinhas dela lá. E aquela família, você fique sabendo que elas estão ouvindo você, mas elas estão de olho em você. E elas estão de olho em você, olhando o que você está olhando na casa dela. E tem gente que fica ali observando, uma olha para outra, outra olha para outra, ali observando. Se você está olhando para as imagens, se você está olhando com recriminação. Mas o que eu quero dizer para você é que você fique neutro. Não vá mexer com aquilo, porque aquilo ali não faz parte da sua ossada. Aquilo dali não faz parte, aquilo dali é algo da pessoa. Você não tem que se meter nisso. Olha, tira isso daqui. Não, nunca faça isso. Respeite as pessoas da maneira que elas são. Você foi chamado para fazer a diferença. Levar o evangelho, falar do amor de Cristo. Você não foi chamado para criticar, você não foi chamado para você mostrar alguma coisa que está errado ali. Não. Você foi chamado para levar o evangelho. Então, se você foi chamado para ir na casa dessa pessoa, chegou na casa da pessoa e viu aquilo dali, deixa ali. Fale só de Cristo. Então, outra coisa que eu quero falar para você, lhe ensinar nessa noite, é que quando você sair para evangelizar, não vai ler a Bíblia toda, não vai ler um versículo, um versículo inteiro, né? Que nem o Salmo 119, que você sabe o tamanho. Não! Leia um versículo pequeno, mas que seja um versículo chave. Um versículo que vai falar o coração daquela pessoa. Peça a Deus, pergunte a alguém, irmãos, qual é o versículo que eu tenho que ler quando eu for evangelizar? Porque com certeza o seu pastor, o seu líder, alguém vai lhe ensinar. E você chega na casa dessa pessoa, na rua mesmo, você diz, eu posso ler um versículo? Posso. Você sabe qual foi o primeiro versículo que quando eu comecei a evangelizar, eu me dediquei e aprendi ele no instantinho de cor? Foi João 3,16.
Esse eu aprendi, mas foi muito rápido. Sabe por quê? Porque quando eu evangelizava, eu sempre lia esse mesmo versículo. E eu aprendi muito rápido esse versículo. Então, o que eu quero dizer para você? Leia um versículo pequeno que fale para aquela pessoa e saia de lá entendendo que Deus plantou a semente naquele coração. Então, é dessa forma que você vai aprender a evangelizar. Tá certo, queridos? E no próximo vídeo eu tenho mais coisas para lhe ensinar, tá bem? Então, continue lendo a palavra, orando e vá pregar o evangelho a toda criatura. Paz do Senhor, boa noite.